Chamada igreja. Aí sim, alguns já jantaram, alguns estão esperando o lanche após o culto. Amém? Glória a Deus. Que bom. Que bom, e por quê? Porque hoje está aqui. Está no livro aqui, está perto da galera. Sentiu o cabelo legal, né? Amém? Boa noite aos visitantes. Às vezes o visitante pode estar olhando e talvez se escandalizando, mas que não se escandalize, porque nós pastores também sentimos calor e nós também podemos estar pregando de bermuda e tênis. Amém? Não é o terno, não é a gravata que vai nos levar para a glória, não vai nos dar salvação, e sim a palavra de Deus e como nós estamos vivendo. Não é nossas vestimentas. Então, o visitante, não se escandalize. Amém? Não teria nada a ver também eu pregar para os jovens de gravata e terno também, né? Vai ficar muito esquisito. Então, louvado seja Deus. Aleluia. Que saudades dos jovens. Você sabe disso. Né? Eu amo vocês e eu tenho saudade de vocês. E que bom estar aqui essa noite. É o tempo que o Senhor preparou para nós, é o tempo para a gente dividir e compartilhar e nos saciar da palavra do Senhor, porque Ele tem posto no meu coração para passar para o coração de vocês essa noite. Amém? Aleluia. Antes disso, eu quero só passar um vídeo para nós, para cair a ficha. Porque o que cair a ficha? É nesse momento aqui agora que a gente pode parar, olhar, escutar e ouvir. Não é ali fora na entrada ou na saída, não é no meu dia a dia, no seu dia a dia, que a gente vai conseguir prestar atenção em algum detalhe que ocorre diariamente na minha e na sua vida. Tem um vídeo lá? Quem tem o celular? Mas fácil perguntar hoje de quem não tem, né? Todas as vezes você já passou isso com um amigo, com um familiar, com o pai, com a mãe, com o tio. Números de emergências imediatas que são ouvidos e atendidos imediatamente. Fica a dica para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Quem já conhece quem não conhece o ditado popular, o melhor amigo do homem é o
Cadê o vídeo lá? Cadê a foto, Aurélia? Olha o negão, olha lá, o negão lá. Entende o ditado popular? O melhor amigo do homem é o cachorro. E não está errado. Está certo, inclusive. Eu tenho uma amiga lá em casa que é a Sapeca, e eu digo que todo mundo fala que foi profético, esse nome eu não sabia que tinha esse dom na minha vida, e é literalmente Sapeca. E cada um tem seu bichinho de estimação em casa, independente do seu cachorro, não. E também não está errado a gente se apegar a eles, porque eles se apegam a nós no dia a dia. Não se apegam? E quem não gosta do seu bichinho de estimação? Né? E usando o cachorro, você pode sair de casa, quando você sair de casa, você pode brigar com ele, você pode xingar ele vai estar balançando com você o rabinho e usando a língua, você pode sair do portão antes de sair de casa, dar um bico nele e sair de casa, à noite. Você pode voltar 3 horas da manhã, no inverno, menos 4 graus, chovendo. A hora que você virar a esquina, ele está no portão alegre, vendo você balançando a língua, vai? E além do mais, por que a gente fala pouco com o cachorro? Cachorrinho, papai, cachorrinho, você fala assim? A gente tem? Não é só lá em casa, não é só eu. Né? Que cachorrinho, né? Como é? Se a gente para para ver, é assim que nós agimos. E tratamos o cachorro como melhor amigo. E ele tem essa fama por esse fato, de ele aguentar xingões, safanões, brigas, e ele não abre mão de mim e de você, um animal. Não só ele, outros animais também, são muito espertos, são criaturas de Deus. Amém? Pode tirar a foto do melhor amigo lá. Já foi o nosso lado animal. Agora vamos para o nosso lado carnal. Meu melhor amigo. Na minha idade, vamos voltar alguns anos atrás, na minha época eu tinha o melhor amigo. Minha esposa sabe, o mosquito. O mosquito estava comigo de manhã, de tarde, nós abrimos um para o outro. Eu podia chegar para o mosquito e falar, cara, eu estou pensando nisso. E ele ia junto. Vamos fazer arte? E ele ia junto. Eu nunca bebi, nunca fumei. Não tive vício. Na minha adolescência, até a conversão, eu nunca tive vício. E eu falo que era pior ainda, porque nós fazíamos, aprontávamos são e conscientes daquilo que nós estávamos fazendo. Nós entrávamos na errada consciente. Não que seja desculpa hoje para quem faz coisa errada, pode estar chapado ou bêbado de alguma forma possível, mas nós aprontávamos são. O mosquito sempre estava junto. Cara, vamos fazer plano. E ele chegava para mim, vamos fazer plano. Cara, estou pensando nisso. Ele vinha junto. Cara, não deu certo. É o primeiro cara que eu procurava, às vezes, para desabafar. Eu não chegava para meus pais. Eu chegava para o meu melhor amigo. E eu sei que daquela época para cá, mudou, a cultura mudou, as atitudes mudaram, a informática, a tecnologia, às vezes acaba nos afastando de pessoas. Eu não sei se hoje vocês aqui continuam na mesma vibe, tem amigos assim no dia a dia, amigos que vocês podem ligar, contar, desabafar. Alguém tem amigo assim ainda hoje? Deixa eu só ver. São poucos, pelo antes o negócio é mais maluco. Hoje tem amigos assim. Nós achamos que nós temos amigos assim. E em Provérbios 18, a parte 24b fala assim: mas há amigos mais chegados que irmãos. Você sabia disso? Eu tenho uma irmã que eu vejo há 3 anos. Eu tenho uma irmã que não fala comigo há 3 anos, desde quando vim para Congas. Eu tive chamado de serviço, a trabalho. Eu pude ir na casa deles, deixar um cartão, ela não estava, conversar com o meu cunhado e falar: estamos indo daqui uma semana, aqui meu telefone, meu endereço é esse, pense e espere, talvez vocês vá para se despedir. Faz exatamente 3 anos que eu não tenho contato com ela. Pelo contrário, eu tenho amigos hoje aqui mais achegados que o irmão. Literalmente. Tem amigos mais achegados que irmãos, que a gente pode compartilhar, a gente pode abrir o coração, mas assim mesmo, não são amigos que, como a gente queria, como eu tinha um mosquito, que era ligar, abrir o coração, talvez contar segredos e desabafar, e escutar, e falar vamos juntos.
Hoje eu sinto falta. Meus amigos e amigas assim. Amigos do dia a dia, lógico, amigos do trabalho, amigos que vieram de Curitiba conosco, amigos que nós criamos aqui e aprendemos a amar da mesma forma. Sob o cuidado do Senhor, dando a gente para esses amigos. Mas se parar para ver, pessoas que levantaram a mão aqui, realmente, às vezes vocês têm amigos mais chegados que irmão, não é irmão de sangue, pai, mãe, irmão também. Já parou para ver isso? Você tem um amigo mais chegado do que quem está no dia a dia com você, dentro da sua casa. Salmo 121. Salmo 121 nos fala assim, e é o título. Eu, quando pensei em título para a mensagem, eu pus assim: meu amigo fiel. Olhando a palavra, fui direto a Salmo 121, e o texto na minha palavra, na minha Bíblia, diz assim: o título de Salmo 121, Deus, o fiel guarda dos homens. Deus, o amigo fiel. E fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, o que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te mostrará o sol, nem a noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, diz agora e para sempre. Aleluia, Jesus. O Senhor é um amigo fiel. Lá em Salmos, a palavra já revelava quem é aquele que pode ser fiel, que está comigo, com você, a cada minuto, em cada situação, em cada constrangimento, em cada situação que eu e você precisamos estar passando, dependendo da situação que fala. Lá em Salmos já falava: Deus fiel, amigo fiel. E não sendo somente Ele talvez se agradando, né, de ser o nosso Deus, aquele que nos acompanha dia e noite. Ele se preocupou em mandar um amigo mais fiel ainda. Em João 3,16 ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. E além disso, ele fala: Pai, filho, desce agora, seja amigo de carne desse povo debaixo. Cuida deles, anda com eles, anda como um amigo, né? Um amigo de moto, um amigo de carro, um amigo que vai estar junto com eles. Mas seja amigo deles. E veja Jesus para dar. Se fez homem, se fez carne, sentiu, sofreu, chorou, como eu e você. Fez não somente 11 amigos, porque foi simples, fez muito mais amigos. Lázaro, Marta, ele fez muitos amigos aqui. E qual desses amigos estava com ele na hora que ele foi crucificado? Amigos que andaram com ele, sentiram na pele, viram milagres e prodígios dele no dia a dia. Qual desses amigos, das histórias que nós vemos, lemos, pulou na frente para ele levar uma chicotada, para ele não ser crucificado? Que amigo pôs a mão no lugar dele para levar um cravo? Não bastasse isso, João 14, 15, 17. João 14. A palavra fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, que Ele habita convosco, que estará em
voz, veio o Espírito Santo, 3 em um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quer um amigo melhor que esse? 3 em um, para caminhar comigo e com você no dia a dia, ser parceiro. Às vezes nós vamos rasteiro desse parceiro, desse amigo, não vamos? Provérbios 15:16 fala assim: melhor é pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é pouco no Senhor, meu amigo. Melhor é pouco no Senhor, meu amigo, que me segure, que me carregue, carrega eu sei. Porque grandes tesouros, do que um carro zero, do que uma casa, do que dinheiro na poupança, do que farra, bebida, cigarro, droga. Melhor é temor do Senhor, meu amigo fiel, do que em coisas não dá nada, lógico. Nós trabalhamos para ter um conforto, certo? Tudo certo. Trabalhamos para ter uma casa, trabalhamos para ter um carro. Mas qual está sendo esses bens? Qual está sendo a preferência na nossa vida hoje? Bens ou um amigo fiel que pode nos dar esses bens e não vai abrir mão de mim, de você em qualquer situação? A vida presente de Deus e aprova o Criador nos presentear, né? E nos dar tão dádiva divina, que é o dom da vida. Já parou para pensar isso hoje? Quando você acordou? Se você está aqui hoje, nós estamos aqui respirando. É dom de Deus, é preocupação com Ele, preocupação dele para comigo, para com você. Não foi tão corrido hoje. Todos nós estudamos, trabalhamos, estudamos, alguns descansaram um pouco, descanso é merecido da semana que não trabalhou, mas conseguimos levantar, estamos aqui agora. Caiu a ficha que, caraca, meu amigo ficou lá em casa, não sei se é um amigo hoje. Como está a nossa preocupação com o nosso amigo fiel? É importante viver com qualidade e ter prazer em viver. Qualidade, meus irmãos. Qualidade de vida, mas com qualidade. Qualidade do quê? Qualidade em se preocupar com o que eu e você estamos, no mínimo, dando testemunho. Viver com qualidade, sendo talvez referencial para alguns ali. Cara, eu queria ter a vida que esse cara tem, mas não porque tem dinheiro, tem conforto, mas pela qualidade de vida que você olhar, cara, o cara vê que ele tem um sorriso, ele é sadio, ele tem pensamentos diferentes de você, ele tem atitudes diferentes de você. Qual é a qualidade de vida que nós estamos procurando hoje? Qual é a qualidade de vida que eu e vocês buscamos? Deixando um amigo fiel mais fácil, que não está junto? Aí vem tem uns detalhes que eu escutei esse aqui, eu falei, cara, isso é legal. E vem literalmente. Cara, eu estou me esforçando para ver sobre a igreja, mas eu vou falar de casca de banana. O que a casca de banana faz? Quando você pisa, ela faz você cair, escorregar. Escorregar o quê? No palavrão, na atitude, no pensamento. Cair literalmente. Ah, o irmão caiu sendo da igreja, está em outra vibe agora. O inimigo tem literalmente lançado essa casca de banana na avenida nossa aqui direto. Na porta dos colégios, na porta das faculdades. Eu quero falar para você, essa semana não sei se alguém vai fazer isso. Na hora que você for entrar na faculdade, você vai olhar no chão e você não tem a casca de banana. Na entrada. Se deslizar ali, a tua atitude vai ser lá dentro diferente. No trabalho, quero que
você acha que você vai entrar, você dá uma olhada. Vamos jogar para o mundo, vamos acreditar. Você vai ligar, você quer essa não, quer essa não, quer essa não. Você não vai escorregar, não vai ter. Em nome de Jesus, amém? E se não cuidar, a gente escorrega no carro mesmo. E se eu escorregar aqui, eu vou parar lá embaixo, lá na frente. Ele mais um pouco tamanho, né? E o meu amigo que está do meu lado, vai escorregar, ele vai ficar lá atrás. Dependendo da situação, não vai dar para mim recorrer a ele e falar, cara, vem me ajudar nessa aqui que eu estou entrando no errado, estou caindo. A distância vai ser muito grande. Vou me levantar, vou me erguer, e você pode se levantar e pode seguir sim. E pode, na hora que ele ficar de pé e voltar, ele te alcançar. Mas nesse tempo, já pode ocorrer alguma coisa errada. Aí vem a consciência, vem o acusador de novo. Pisou na bola, caiu. É isso que ele quer. Como é importante, sim. Aí você pode estar perguntando, pô, jeito aí. Então quer dizer que quem está aqui que tem um amigo que pode ser igual o amigo que foi no Mosquito, aquele amigo que é o parceiro que está hoje do lado, aqui tem alguém? Parceiro. Está aqui o amigo? E é importante sim ter esse parceiro do lado. Por que não? Cara, nós temos que nos socializar. Nós temos que ter alguém no nosso dia a dia para abrir. Se nós entrar no casulo também, a gente então agora entrar no casulo, ninguém toca, ninguém não posso ver ninguém, não posso olhar para ninguém, eu só a minha reta. Não, tá certo. Nós temos que ter um amigo sim, parceiro, colega, para conversar, para desabafar, para passar uma mensagem, senão se não passar mensagem fica louco, né? Tá certo? E é importante ter esse amigo. O nosso dia a dia. Como eu falei lá atrás, eu sinto falta hoje do Mosquito, do amigo. Porque homens e mulheres que estão aqui, vocês sabem que não é tudo, às vezes que um homem chega para a mulher e vai falar, aí Atlético ganhou, vamos ver os pênaltis. Vai com ela. E nem a mulher vai abrir, chegar para o marido e falar, você viu o corte? Você vai falar de corte, você viu o cabelo, esquenta, esfria, né? Cara, é parceiro é só um amigo que vai ter a mesma linguagem que o homem e a mulher. Certo? Então nós temos que ter sim amigos. Amigos para conversar, para desabafar às vezes. Mas eu pus algumas coisas aqui que para mim são verdadeiros, né? Entre o nosso amigo Jesus e o nosso amigo João, Pedro, Tiago, o Marquinhos que está do lado aqui, né? Que para Jesus nós podemos literalmente, em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida, desabafar. Podemos? Cara, eu já desabafei com Jesus, meu Deus, eu preciso disso. Ele abria a caixa de ferramenta. Cara, ele escutou, tenho certeza que ele escutou. O teu amigo, o teu parceiro vai escutar, vai que vai também. Mas se você desabafar, uma hora o cara vai ficar desconchido. Isso vai ver que o cara não é. O cara vai deixar tudo, ó, que te vê entrando por ali, vai não doendo. Isso é nosso, é do ser humano. Jesus já fez isso, não sei se indagar. Já indaguei Jesus muitas vezes, Senhor, mas é assim, Senhor, por quê? Senhor, agora, Senhor, pá. Indaguei muitas vezes. E ele responde. O bom disso tudo é que ele responde. Senão, na hora, no decorrer do dia, no decorrer da semana, antes do final do mês, ele responde. E se nós indagarmos e ficar indagando nosso amigo, nossa amiga, pode ter certeza que coisa que não vai ter resposta. Vai ficar no ar. Eu preciso com você? Ô cara, aconteceu aquilo, e daí? E daí? E daí? E daí? Os amigos não esperam serem integrados de repente, assim, de repente, ligeiro, né? Compartilhar.
né? Temos que compartilhar. Nós podemos compartilhar com Jesus tudo que você pensar, desde o mais certinho, desde o mais errado. Nós podemos abrir literalmente o nosso coração e falar: Jesus, aqui, ó. Não precisamos que Ele sabe ver e sonha todas as coisas, mas Ele espera isso, que a gente seja capaz disso, de abrir o coração para Ele. E o nosso amigo, será que vai estar sempre disponível para escutá-lo com paciência, para a gente poder compartilhar com Ele? Chorar. Quem gosta do ombro amigo para chorar? Eu gosto. Eu chorei muito com Jesus. Muito. Que amigo que está disposto a estar dando ombro para você chorar todos os dias. 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, 2 por mês. Quem é um amigo que está disposto para aguentar o seu choro? Rir, né? Cara, hoje eu quero rir, cara, vamos lá, cara, você sabe essa, eu quero rir. O cara está de mau humor hoje, o cara não vai rir com você. O cara não está nem aí para a tua alegria nesse dia. E o Pai vai se alegrar com você porque Ele quer que você alegre todos os dias. O simples fato, talvez você amanhecer e falar: bom dia, Espírito Santo de Deus. Ele vai se alegrar cedo. Enquanto isso, talvez alguém não esteja nem um pouco à vontade ou passando por uma situação que queira rir com você. Abraçar. Eu não sei, eu sou Deus. Alguns me conhecem, né? Eu falei: Senhor, vem que me abraça. Abraça. E como é bom ser abraçado pelo Pai. Não tem preço isso. Às vezes você corre para um amigo, você tem que se abraçar, ele vai estar de lado, ele não vai estar vendo que você foi para ele. Ele não vai estar afim de abraçar. Eu amo abraçar, não sabe disso. Ver a qualidade, né? Linguagem de amor. Minha linguagem de amor é toque físico. É abraço, não sabe disso. Como eu gosto de abraçar e abraçar a Deus. Mas não são todas as pessoas hoje que estão a fim de abraçar a gente. Eu já fui abraçar outras pessoas, uma aqui, mas em Curitiba, e abraçar que caiu. Se você assim, né? Você não vai abraçar, sair e chegar. Eu queria abraçar assim, o cara sai de lado, cara, assim. É horrível essa sensação. Você não consegue, né? Você vai abraçar, o cara vem, o cara dá a mão. Né? Eu quero abraçar, mas eu quero mão. O Senhor não faz isso com a gente. Ele te abraça todos os dias. Ele te pega no colo todos os dias. Obrigado, querido. Isso é legal. Eu já olhei para o Senhor e falei assim: legal. Eu olhei para o Senhor. Já busquei para Jesus, eu busquei para Deus. Eu sei que isso, cara, vai, deu certo. Vamos lá. Né? E quando você olha para o teu amigo e quer dar para os caras para ele, você olha, ele está de cara virado. Já deu, eu já tive essas furadas assim. Aqui na igreja tem uma palavrinha que eu olho para o lado, você tem que estar assim, o cara vai estar do outro lado. Assim. Se faz, deve ser olha, legal. É constrangedor. Se você cristão, você é gente do Senhor e fala assim: Pai do Senhor, assim, para você, ó, cara, vai dar em cima de você. Não abro, não gostei da atitude. Esse é meu. Ele está atento para todo qualquer gesto do meu seu, eu acho. Eu vou pensar nisso. O Espírito Santo está ao nosso lado. Eu creio que nas atitudes certas e corretas nossas, que nós fazemos, cara, o Espírito Santo faz isso aqui. Ele vai lá, faz isso, vai ficar lá com ele. Cara, você acha que você não faz isso comigo com você, cara? Ele está louco para fazer isso comigo com você. Né? E às vezes teu amigo não faz isso.
Você já pensou em ligar para um amigo e falar? Às vezes eu penso em ligar para muita gente de manhã, mas eu acho sacanagem ligar muito cedo, 6h30, 7 horas, né? Falar assim, bom dia, cara, bom dia, vamos lá, cara, tem um dia abençoado. Eu tenho uma lista de telefone que eu penso, ligo, não é sacanagem ligar cedo, né? Mas você já pensou em ligar para o meu amigo? Ele vai estar dormindo? Eu já liguei uma vez para uma amiga nossa, bem cedinho. Eu costumo ligar para eles, é um casal lá, vai estar aí amanhã, eles aí de Curitiba. Eu ligava de manhã e falei assim, 6h30 da manhã. Você fala, bom dia para vocês, Deus abençoe, que deixa eu desligar. Um dia, então esse cachorro ali. Você não tem que fazer, chuva. Tá, desligou, né? Mas às vezes eu tenho vontade de ligar para os amigos, cara. Você não pensa, mas já pensou em ligar? Já pensou, cara, pensou em ligar e a pessoa não atendeu, está dormindo? Você fala, cara, que amigo. Enquanto isso que Deus nos acorda, nos dá o fôlego para nós acordar todo dia, para olhar para Ele e falar bom dia, né? E Ele se alegra, meu amigo duro, todos os dias. Esse é um amigo fiel, verdadeiro. Filipenses 4. Filipenses 4, a partir do 11. Cara, Paulo, quando escreveu isso, estava, só para você ter ideia, ele estava preso, tá? O cara preso. E Paulo escreveu isso aqui. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso no meu amigo fiel. Tudo posso contar com aquele que me segura e que todas as experiências que eu passei, em tudo que eu tive, de circunstâncias, de saúde, de financeiramente, em casa, com o pai, com a mãe, com um amigo que eu achava que era um amigo e hoje não está mais do meu lado. Tudo posso naquele que me fortalece. O cara traz as grades ali, escrevendo, mas glorificando, porque ele sabia que tinha um amigo fiel, um amigo que não abria a mão dele. Ele sabia que ele era passageiro. Eu não sei qual que é o momento que você está passando, mas eu tenho certeza que Deus sabe. E às vezes eu acho legal que a gente fale isso sempre para nós. Dependente da circunstância, você pode estar parado e pensando, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como é que está a minha conta, como é que está o boleto, como é que está lá em casa o armário. Assim sempre fala, o deserto existe sim, o deserto existe para cada um de nós. Nós já passamos pelo deserto. Mas a boa notícia é que ela sempre fala que me alegra vocês já viram alguma coisa pegar no deserto? Não tem nada lá. Por quê? Porque o deserto é passageiro. Glória a Deus por isso. Ele é passageiro. Mas é ali que eu e você somos. Daí eu sempre falo, a gente é lapidado. Como diamante. O diamante é lapidado. Todos os cantinhos, embaixo e cima, para ficar perfeito. E é nessas circunstâncias que talvez você esteja passando hoje, ou possa estar, ou já passou, e você sabe disso, que nós somos lapidados. E é nessa circunstância que nós temos que estar sempre atento e falar, tudo posso naquele meu amigo que me fortalece, naquele amigo que está comigo aqui, ó, que eu não abri mão, não escorreguei e deixei ele lá atrás. Tudo posso no cara do meu amigo fiel. Hoje eu tenho um amigo fiel, posso falar para vocês. Eu sou dependente dele. Eu tenho um amigo fiel que eu posso contar. Eu tenho minha esposa, eu tenho 3 filhos que são meus amigos fiéis. Enquanto partido eu tenho aqui, talvez hoje, amigos que eu talvez enche uma mão a mais para falar que são amigos. Aqui, terreiros,
amigos que eu posso contar. Eu não consigo, talvez, estou sincero para vocês, contar mais. E você? Já parou para pensar? Ou pensa agora? Pensa rapidinho. Para você mesmo. Você consegue encher uma mão falando, cara, eu tenho amigo fiel, eu tenho esse parceiro, tem parceiro. Ou talvez fique um dedo, que seja um, glória a Deus, se for realmente Deus da sua vida, ele tem que ser seu amigo fiel, mas tirando ele, quantos mais amigos fiéis você tem? Pense um pouquinho. Possível pensar? E hoje foi pensando nessa palavra que veio cair a ficha. Meu Deus, está faltando amigo. Não, Senhor Deus, esse a gente não pode abrir mão, e Ele não vai abrir mão de mim e você jamais. Mas quando eu pensei lá atrás que eu tinha amigo que partilhava e de alguns tipos de defeitos são poucos, e mesmo os que eu tenho hoje, não são esses amigos que eu posso abrir a caixa de ferramenta e compartilhar no dia a dia. E eu pensei, meu Deus, às vezes faz falta. Faz. E aí nós recorremos para Deus que Ele fala, vem com tudo. Vem, pode dar porrada, pode falar, pode desabafar, que eu sou o teu amigo fiel. Silas, você está lá em cima? Tinha? Está no ponto aquela música? E é nesse intuito, meus amados, de trazer à tona, literalmente hoje, para mim e para você, para a gente poder parar e pensar se nós estamos pensando, estamos preocupados talvez com um amigo fiel. Estou preocupado com outras coisas hoje que não deixa isso de ser certo, você preocupar com o teu dia a dia, com as tuas finanças, com a tua casa, mas será que a gente está pensando e estamos preocupados? Eu não parei para pensar nesse amigo fiel que é Jesus na minha vida, eu quero fechar. E quanto tempo a gente ouvindo a palavra, escutando a palavra, lendo a palavra e vivendo a palavra, graças a Deus, mas a palavra amigo, Senhor, Jesus, né, no dia a dia, mas um amigo fiel, cara, eu preciso desse cara aqui como fiel mesmo. Baixa a cabeça. Santo Deus. Que possamos agora, como caiu a ficha da minha vida, você possa, nesse momento agora, com essa música, pensar um pouco. Quem está sendo verdadeiramente seu amigo? Verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. E eu não tenho nenhum amigo da vida por mim hoje. Jesus, tu és meu amigo fiel. Esse é o cara. Tu és meu amigo fiel.
sensibilidade ao Espírito Santo de Deus que nós nos colocamos agora, Pai, e declaramos e reconhecemos que somos dependentes unicamente desse amigo fiel que é Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai. Que possamos sim, meu Pai querido, Deus poderoso, declarar isso, estar sensível a isso, e ter o Senhor como amigo fiel, caminhando todos os dias, não lá atrás ou lá na frente, mas aqui do lado como parceiro, literalmente que é, e o Senhor não abre mão de nós, somos nós que abrimos mão do Senhor, Deus querido, que como amigo fiel que o Senhor é, nós possamos declarar, Deus, essa noite aqui, e em nome de Jesus eu quero declarar sobre cada jovem, sobre cada um que está aqui essa noite, a abertura do coração, a abertura da mente, a abertura dos olhos, para não abrir mão do Senhor como amigo fiel, todos os dias de sua vida, Pai, querido poderoso, que todos que estão aqui essa noite possam estar sensíveis sim à caminhada do Senhor, à sua sombra, como literalmente amigo fiel, todos os dias de suas vidas, no trabalho, no estudo, na faculdade, no dia a dia, em casa, nos afazeres, na área profissional, na área financeira também, ó Pai poderoso, que sabemos que a sua fidelidade, ela dura para sempre, e somente nós podemos abrir mão disso, mas eu quero declarar hoje sobre cada um aqui presente, a tua fidelidade como amigo fiel todos os dias das nossas vidas, Pai, deixando sensíveis a tudo que for nos fazer, Pai, querido Deus poderoso, que o Senhor esteja sempre tocando, acompanhando e deixando o Espírito Santo de Deus, nós sensíveis à tua voz acima de todas as coisas, em tudo que for nos fazer, para não abrir mão desse amigo fiel que é o Senhor todos os dias das nossas vidas, Pai. Assim, Deus, nós oramos, Deus, eu quero agradecer a Ti, ó Pai poderoso, pelos seus cuidados para conosco, como amigo fiel que é, amigo fiel que não abre mão de nós, amigo fiel que quer literalmente ver cada um aqui numa boa, todos os dias. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, te louvo, Pai, sou grato a Ti mais uma vez pelos seus cuidados, Deus poderoso. Que o Senhor possa estar agora conduzindo cada um para o seu lar, para a sua casa, com os seus cuidados, com o exército de Deus em volta, dando livramento, Deus poderoso. Aí no decorrer dessa noite, que o Senhor esteja à frente, Deus, cada um talvez que agora vai para um lanche, para um privado, da mesma forma, já possa estar saindo daqui ciente, consciente que o Senhor está do lado ali como amigo fiel, conduz cada um, Deus, que o Senhor venha dar uma noite de descanso, uma noite de renovo para cada um da semana que tivermos trabalho, Pai, declarando que o Senhor é o amigo fiel de todos aqui, de cada lar, que como amigo fiel do Senhor ao nosso lado, nós possamos estar fazendo a diferença no nosso lar, acima de todas as coisas, Pai, que possamos, o Senhor como amigo fiel, demonstrando para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para o irmão, que nós temos algo diferente. Esse algo diferente é o Senhor como amigo fiel, nos conduzindo em palavras, em atitudes, em gestos, em pensamento, onde por a planta dos nossos pés, que com a tua fidelidade nós possamos estar aqui sendo a diferença, não talvez colocando a Bíblia, como se diz, a boca abaixo de cada um que nós queremos converter, mas que mesmo sem atitudes nós possamos declarar e mostrar o seu amor como um amigo fiel que o Senhor é no nosso dia a dia, Pai. É assim, Deus, que nós oramos, Deus, agradecemos e somos gratos a Ti mais uma vez pelos seus cuidados. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém? Amém, Jesus. Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Coloca a mão para o Senhor receber. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor nosso Jesus esteja com vocês todos os dias. Que a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com vocês, acompanhando, guiando, direcionando agora e sempre. Como igreja, não somente como igreja que eu falo, mas sim todas as coisas, não por só nós estarmos aqui, mas como família. É assim que nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus!